A pergunta é, o que o Flamengo tem que fazer? Ganhar. Na sua opinião? Diria João Saldanha, ganhar. Acho que o Flamengo tem que fazer um bom jogo, como fez na maioria das vezes contra o Palmeiras em casa. O Flamengo não perde o Palmeiras em casa, jogando no Rio de Janeiro há quase 10 anos, né? Ano passado mesmo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil porque venceu em casa muito bem. Poderia até ter feito mais gols, um jogo que o Palmeiras nem chutou nenhuma bola na direção do gol. O Flamengo é um time que concede poucas oportunidades, vai enfrentar um ataque muito melhor do que a maioria daqueles que enfrentou na temporada. Então vai ser desafiador, mas acho que vai fazer um bom jogo, como sinalizou contra o Botafogo, né? O Flamengo vinha com uma média muito fraca de aproveitamento das finalizações. Depois dos 8-0 sobre o Vitória, o Flamengo jogou 8 partidas antes dessa contra o Botafogo e fez só 8 gols, um por jogo. E levando em média quase 14 finalizações para fazer um golzinho. Dessa vez foi 3,6 chutes, um gol. Então teve um alto índice de aproveitamento, foi um progresso significativo. Acho que isso passa muito aí pelo período aí de descanso, de treinamentos, né? Não dá para separar uma coisa da outra. O time voltou melhor, enfrentou um adversário que se mobiliza contra ele, que é o Botafogo, inclusive de uma forma até meio patética fora de campo, né? Algumas faixas constrangedoras que alguém manda colocar lá no Newton Santos. Meu Deus, que vergonha alheia daquilo. E venceu pela 9ª vez nos 10 últimos jogos jogando naquele estádio, né? Mesmo com o piso de plástico, o Flamengo vai lá e ganha do Botafogo muito mais do que no Maracanã. No Maracanã, os 10 últimos jogos são 5 vitórias do Flamengo, 3 do Botafogo e 2 empates. Lá são, no Newton Santos, 9 vitórias do Flamengo e só uma derrota, aquela de 4-1 do ano passado, com muitos erros do Tite, né? Erros que no domingo o Felipe não pode cometer. Ele que foi muito bem no jogo da quarta-feira, né? Porque as mexidas foram importantes, jogadores que saíram do banco participaram dos gols, e acho que no domingo a chance do Carrascal começar como titular é bem significativa. O Samuel Lino talvez perca a posição, não vem bem, e o Carrascal está realmente muito bem, dando assistência em praticamente todos os jogos que entra, e acredito que ele tenha a oportunidade de começar jogando. Aí existe a dúvida sobre o Saúl, tem uma dor no pé, não é uma lesão grave, mas eles estão com muitos cuidados para que isso não piore, ainda mais no caso do quarta-feira, por ser no piso de plástico, o Flamengo meio que o preservou. No domingo pode ter o De La Cruz também, e foi importante a volta do Eric Pulgar, né, que jogou muito bem no tempo que esteve em campo. Claro, tendo ainda a saída do Everton Araújo, que é um rapaz que se esforça, tem lá os seus predicados, mas é tecnicamente bem inferior. Foi muito, muito boa a volta do chileno. Ele atuou muito bem no tempo que esteve em campo, e isso é bem relevante também. Ou seja, o elenco está praticamente todo nas mãos, à disposição do técnico, né? E o Pedro, que desperta os debates estranhos, né? Porque o Pedro hoje parece o Gabriel de um tempo atrás do Flamengo. Existiam os Gabizetes, agora os Pedretes. Então, quando o Pedro joga bem, ele não pode ser reserva, não pode, sim, mas ele vinha errando muito, perdendo gols, falhando. Se você pegar o caso do Palmeiras, o Vitor Roque teve um começo muito ruim, o Flaco muitas vezes foi até subestimado, achavam que não podia ser o titular, por isso foram buscar um outro centroavante, acabou que ele, na bola, ganhou uma posição para jogar do lado desse novo centroavante que é o Vitor Roque. Pedro vinha na fase ruim, perdendo gols contra o Vasco, contra os Estudiantes nos 2 jogos, os gols importantes contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, gols que o cara como ele não costuma perder. E um pouco displicente em alguns lances. Dessa vez jogou sério, mesmo assim, andou fazendo uma gracinha lá, quando estava 1-0, perdendo uma bola no campo de ataque, que proporcionou um ataque do Botafogo. Se esse gol ali, nós estaríamos falando sobre isso, o jogo poderia ter mudado. Mas enfim, foi uma boa atuação, e acho que no domingo o Felipe tem que repetir o que ele fez na preparação para esse jogo. Contra um adversário diferente, mas com mais jogadores à sua disposição. Muito bem, e com o Pedro, muito provavelmente. O Danilo Lavieri, vai jogar titular. Oi? Vai jogar. Claro. Uma informação importante para você. Audiência brutal? Passamos já. Passamos, já estamos 20% a mais da audiência brutal já. Demoramos um pouquinho, mas vamos lá. Não, tá ótimo. Agora, Danilo, a pergunta para você é a inversa. O Palmeiras, o que o Palmeiras tem que fazer? Tem uma questão sobre a melhor maneira de se defender contra o Flamengo é impedir que o Flamengo fique com a bola. É uma boa dúvida, porque em todos os últimos jogos, Palmeiras e Flamengo, a gente via o Flamengo no momento claramente melhor, variava um pouquinho entre um jogo e outro, mas sempre o Flamengo estava no momento melhor. Dessa vez, acho que o Palmeiras chega um pouquinho melhor, com uma sequência melhor, com uma grande fase do seu ataque.
A questão é que o Palmeiras vai enfrentar o desafio da melhor defesa do campeonato, né? Então, temos o desafio de a melhor defesa enfrentar um ataque que não enfrentou até agora, mas isso aí serve pro Palmeiras também, né? O Palmeiras não enfrentou uma defesa tão segura quanto a do Flamengo até aqui, neste momento de muitas goleadas. Eu tenho para mim que o Abel não vai simplesmente repetir o time, eu acho que ele vai fazer alguma mudança, de repente pôr o Andréas aberto pela direita, tirando o Veiga do time, reforçando o meio de campo, jogando com Martínez e Aníbal, jogando com Aníbal e Bruno Fux, porque foi a grande surpresa dos últimos jogos aí, jogando muito bem. Eu acho que alguma coisa diferente ele vai fazer, ele não vai simplesmente repetir o que tem sido feito nas últimas partidas. De repente entrar com Alan, porque eu acho que a grande lacuna aí desse time é o que ele vai fazer no lugar do Veiga. Eu não vejo o Veiga preparado para uma partida como foi contra o Flamengo. O Veiga vem dando pequenos sinais, vem melhorando, mas não tem condição para mim de jogar esse Palmeiras e Flamengo, porque mostrou no primeiro tempo do Palmeiras e São Paulo que num jogo um pouco mais pegado, um pouco mais intenso, não consegue responder. Foi o que aconteceu com o Veiga no Palmeiras de São Paulo. O Veiga foi bem contra o Juventude, foi bem agora nessa última partida contra o Bragantino, mas eu acho que num jogo desse nível o Abel vai acabar arranjando outra solução. Então eu tenho essa dúvida de como ele vai montar o time. E a dúvida da postura, né? Porque nos últimos jogos, todas as vezes que o Palmeiras enfrentava o Flamengo, o Abel colocava o Palmeiras com o bumbum na parede, para só marcar, para jogar fechado. Dessa vez, eu acho que o Palmeiras tem capacidade de tentar ofender o Flamengo, de repente marcar numa pressão alta, tentar sair, atrapalhar a saída de bola. A postura do Abel é algo que me deixa bastante curioso até domingo, 4 horas da tarde, porque realmente o Palmeiras vive um momento que consegue massacrar os adversários na saída de bola, uma pressão muito rápida, recupera rápido a bola quando perde. Quero saber como ele vai agir contra o Flamengo, até porque vamos combinar que o empate fica melhor para o Palmeiras, não que acabe o campeonato para o Flamengo, não é isso que eu estou falando, mas o empate para o Palmeiras é melhor do que para o Flamengo, sem dúvida. Então no final eu acho que o Flamengo vai ter que se expor um pouquinho mais do que o Palmeiras. Muito bem, Arnaldo, e você? O que você acha? Qual é a sua projeção para esse jogo? De lado a lado. Foi identificada uma frequência gama do cérebro para memória e foco mental. As pessoas que tiveram contato estão adorando esta nova canção da memória. Durante um estudo sobre essa frequência sonora, os pesquisadores identificaram uma pequena peça musical que denominaram de A Canção do Cérebro. As observações iniciais sugeriram que essa frequência poderia ativar áreas do cérebro ligadas à memória, clareza e agilidade mental. O que chamou ainda mais a atenção foi uma possível reação estimulatória na parte do cérebro responsável por gravar tudo que vimos, ouvimos, falamos e sentimos durante o dia a dia. Ouvintes que experimentaram a canção do cérebro descreveram experiências como uma sensação de foco mais nítido durante as atividades diárias, facilidade para lembrar números, nomes e compromissos, maior agilidade de pensamentos e respostas para a resolução de problemas. O mais incrível é que Bom, eu acho que vai ser um grande jogo, não vai ser a manchete do Danilo. Não vamos nos frustrar. Mesmo que seja aquele jogo disputa por palmo de terreno e não seja um espetáculo de muitos gols e tudo mais. Eu acho que tem essa situação que os números colocam antes de a gente discutir os técnicos, os jogadores, né, dessa solidez defensiva do Flamengo impressionante, né? 13 gols sofridos em 27 partidas, ou seja, é muito difícil vazar o Flamengo, mas o ataque do Palmeiras chegou ao nível do ataque do Flamengo, né? Pode ser representado pela dupla aí, cada dupla na sua enquete aí, Pedro Arrascaeta, ou Vitor Roque e Flaco Lopes. E hoje, talvez até o poderio ofensivo do Palmeiras seja maior que o do Flamengo. Isso é impressionante, né? A goleada que o Mauro lembrou do Flamengo sobre o Vitória, 8. O Palmeiras tem feito isso em série, né? Partidas seguidas, marcando muitas vezes. Então, eu acho que o Palmeiras, na realidade, atingiu o nível top que o Flamengo tinha atingido antes, no início da temporada. E agora o Flamengo deu uma pequena oscilada. E contra o Botafogo talvez tenha mostrado já um sinal de resgate. Os dois times são
muito superiores aos adversários, né? Os times e os elencos, é uma diferença muito grande. E aí, talvez entrando na batalha dos técnicos, são técnicos muito diferentes, né? O Abel há muito tempo no mesmo time, o Felipe completando um ano agora, e não é